Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com Alexandra Matias. Você tá bem? Tô bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. Alexandra, o que uma curadora faz? Bom, uma curadora, na verdade, o nome curadoria tem a ver com cuidar. Um cuidar agora e que envolve também uma questão de seleção. Uhum. Você pode fazer uma curadoria de música, uma curadoria de fotos, uma curadoria de objetos. E aí, no meu caso, eu faço uma curadoria de objetos artísticos, que envolve o vídeo, a fotografia, a pintura, a escultura. Então, é uma seleção. O curador cuida desta seleção, faz com que a exposição conte uma história, tenha um discurso, seja inteligível para o público, seja agradável para o público. E por mais que as pessoas vão e se divirtam numa exposição ou aprendam numa exposição, uma coisa que a gente tem que entender que toda a exposição é um discurso dirigido. Uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar pensou qual é o caminho que você vai fazer, quais são as obras que você vai ver primeiro ou depois, ou qual a sequência de ver essas obras, o que você vai sentir, inclusive a temperatura, se você vai ver as coisas rápido ou não, a luz. Então, tudo isso é pensado por uma equipe multidisciplinar, e o curador está envolvido em todo esse processo. Então, o curador, acima de tudo, ele está ali para seguir um editorial. Tipo, eu quero você para me ajudar a ter obras de artes valiosas. Então, eu posso chamar um curador com esse tipo de pensamento, se é a necessidade de o ambiente que eu estou trabalhando, ou até eu, como pessoa rica, falo assim, quero só obra de arte pequena, valiosa. Um exemplo. Sim, um curador tem essa capacidade de escolher essas obras, de pensar quais são as melhores obras para esse objetivo e onde você vai buscar essas obras. Sim. E como essas obras podem ajudar melhor o seu objetivo. Isso ele pode fazer sim. Quanto eu posso falar também que quero fazer uma exposição, ou eu quero fazer uma exposição onde mostre quero obras que tenham a ver com um lugar específico do Brasil. Quero só obras de Recife que sejam importantes. Isso. Sim. O curador também? O curador faz. Isso é uma coisa que a gente chama de conceito curatorial. Então, eu vou criar um conceito e pensar quais obras se encaixam ou não nesse conceito, como elas podem contar essa história, esse conceito, essa proposta. Eu também posso incentivar os artistas a produzirem obras sobre esse conceito, cuidar, realmente é uma questão de cuidar, de você observar todos os elementos que são envolvidos dentro de uma exposição, dentro de uma coleção, e pensar como esses elementos eles podem funcionar bem para uma comunicação. Sim. Porque, na verdade, a exposição, as obras de arte, todas têm a ver com comunicação. Sim, existe um objetivo final naquela exposição, naquela demonstração. Sim. Que está acontecendo ali. Sempre tem um objetivo, ou vários objetivos. Geralmente, isso está escrito no texto curatorial, porque vocês já perceberam, toda vez que vocês entram numa curadoria, tem o título, e logo na sequência, um pequeno texto explicando como é que foi o processo, quais eram os objetivos, qual é a motivação da exposição. Então, esse texto, geralmente, ele é escrito pelo curador. Pode ser assinado ou não, sim, mas é a pessoa que está controlando ali o discurso que vai ser apresentado.
Que serve para direcionar também como a pessoa vai consumir aquilo. Também. É lógico que muitas interpretações das obras, da exposição, fogem um pouco desse primeiro objetivo. E, às vezes, visitantes, outros profissionais criam relações espaciais, né, dentro da exposição que não foram pensadas, que acontecem, que estão lá. Lógico que a gente tem que sempre pensar, refletir sobre tudo para poder controlar o máximo possível, mas, geralmente, muitas vezes, a arte ela tem essa interpretação aberta, né? Sim. Então, e a pessoa e tem várias camadas de interpretação também. Então, você precisa ter um repertório para entender a obra. Por exemplo, eu trabalho muito com arte contemporânea. E a arte contemporânea são proposições. O artista propõe algumas coisas para o público, para quem vai consumir aquela obra. E essas proposições, muitas vezes, dependem da experiência anterior do público. Uhum. O que eu mais vejo e observo nas exposições é um negócio muito interessante. As pessoas entram, geralmente tem um grupo, alguma coisa assim, e aí a pessoa para em frente da obra e fala assim, interessante. Esse interessante, para mim, quer dizer um monte de coisa. Sim. Interessante quer dizer assim, interessante, eu não entendi nada do que está acontecendo. Interessante. Nossa, realmente esse azul com esse vermelho é uma coisa interessante. Ou interessante, eu entendi a proposta e eu nunca tinha pensado sobre isso, isso vai revolucionar a minha vida. Isso é interessante também. Sim. Então, o interessante quer dizer muitas coisas, entendeu? Sim. E o legal, tem 2 pontos que é interessante no que você está falando, porque eu acho que é no Capitão Fantástico. Não sei se vocês assistiram, não sei se você assistiu, não sei se o André assistiu. Eu Capitão não Fantástico lembro, é aquele que ele é um pai, a mãe morreu, a mulher dele morreu, e ele tem vários filhos. E aí tem uma hora que eles estão num ônibus indo pra cidade, porque ele vive isolado da sociedade. E aí a menina fala interessante sobre um livro. E aí o pessoal, as outras crianças falam, pai, ela falou interessante e é proibido. Porque aí ele estimula, fala assim, não pode existir interessante, você tem que ter uma opinião. Não pode só falar assim, interessante. Aí ele meio que obriga a menina a falar a opinião dela sobre o livro, né? E eu não lembro qual que é o livro, mas eu não lembro se era Dom Casmurro, que o livro basicamente é um cara muito velho se apaixonando por uma menina, e aí no livro, aí ela até fala assim, como a narrativa é dele, aí ela faz criar um sentimento bom por ele, mesmo ele apaixonado por uma menina, tipo 15, 14 anos, e ele já sendo um senhor. Mas ele proíbe a palavra interessante, porque ela pode significar tudo. Tudo. Nada. E a arte contemporânea é bem assim, ela tem um campo aberto para interpretações. Então, do jeito que eu vou ver, eu, especialista, eu vendo, eu vejo de uma forma, e a pessoa que não tem tanto esse interesse, ou que tem um interesse médio, vai ver de outra. Sim. O importante é saber, você gosta, você não gosta? Se você não gosta, por que você não gosta? Porque o grande lance da arte é o seguinte, tem que despertar algum sentimento em você. Mesmo que seja de confusão. Mesmo que seja de confusão, mesmo que seja ruim, mesmo que seja nojo. Por exemplo, as propostas que têm a ver com carne apodrecendo, com comida estragando. Nojo, entendeu? Tá causando um sentimento. Tá causando um sentimento. Se ele não faz nada, se você tá completamente apático, então não deu certo, né? A proposta artística não deu certo. Mas aí é um ponto, é o segundo ponto que eu ia falar. O seu trabalho é um trabalho de também pensar com a cabeça do espectador. Sim. Porque não é só o que ele te causa. Porque senão você sempre faria coisas que te interessam
e te agradam ou te movem de alguma forma. Você tem que pensar como o público X, esse público que já tem uma cultura escolar, uma cultura alimentícia, uma cultura de vivência, vai reagir ou vai ser bem aceito por esse tipo desse indivíduo ou dessa sociedade. Sim, isso mesmo. A gente pensa também no público, né? Então, por exemplo, em 2021, eu fiz uma exposição no Museu da Cidade, que é um museu que poucas pessoas conhecem, porque eles são 13 unidades. A pessoa pensa que é um museu, não. Sim. Ele está espalhado em 13 lugares na cidade de São Paulo. Uhum. E dois desses 13 lugares, um é o Solar da Marquesa, que é ali perto da Praça da Sé, e o outro é a Casa da Imagem também, é um do lado do outro. E eu tinha que fazer uma exposição que tinha a ver com o lugar. Tinha uma proposta que era falar sobre a memória de negros e indígenas naqueles lugares, e eu tinha que atingir as pessoas. Então, eu escolhi, por exemplo, falar sobre manifestações de rua, com fotografias, resgatando essa memória do movimento negro, a memória dos indígenas. E para os textos, porque eu ia precisar de alguns textos para explicar o que estava acontecendo ali, o que era uma questão de memória, o que é uma questão de resistência, essa resistência da memória, como que os bairros se constituem, essas coisas todas, eu optei por frases pequenas. E aí o pessoal que estava produzindo comigo a exposição falou: Elê, mas você está produzindo uma exposição bem para o pessoal de rede social, porque são frases muito curtas, que causam muito impacto, e que a pessoa não precisa parar muito tempo para ler, mas sai com aquilo falando: gente, é isso mesmo? É isso que eu li na parede? Eu falei: é isso mesmo que eu quero, porque é um lugar que as pessoas não ficam muito tempo, é no centro da cidade. Sim. E as pessoas vão ler rápido e eu queria que elas saíssem impactadas de lá. Então, se uma frase de algum revolucionário, de alguma pessoa que é do movimento negro ou fala sobre a memória indígena, ficasse na cabeça do espectador, era o resultado da exposição. Sim. Então, você tem que pensar mesmo, quem são essas pessoas? Como elas vão estar absorvendo isso? O que elas vão ver primeiro? O que vai causar interesse? Porque você também você tem que prestar muito atenção de prender, né, o seu espectador. Então, dele ficar assim: gente, é isso mesmo? Eu estou vendo isto? Não, mas o que o artista quis dizer com isso? Então, criar essa dúvida, criar essa expectativa é uma das funções. Sim. Até se eu for fazer uma exposição no metrô, onde tem, na Sé, tem muitos passantes. Eu não posso ter uma arte que demanda muito tempo de olhada, de você ter que passar 5 minutos contemplando aquela arte, porque o público não vai fazer isso. O público vai passar, tem que dar aquela olhada e chocar de alguma forma, né? Não um choque. Como fixar, acho que talvez a palavra seja essa, de olhar, fixar aquilo, porque ele vai gastar 15 segundos olhando e vai embora. Então, você tem que ter isso em mente para saber como vai fazer essa exposição e saber qual que é o público que passa aqui. O público que pega metrô. Ele quem está passando ali naquele horário? É um trabalhador? Não. É uma pessoa que está a passeio? É um jovem? É um velho? É mulher? É homem? Mora em qual região? Porque tudo isso vai interferir no que o curador precisa colocar ali. E foi interessante você falar sobre o metrô, porque a minha tese de doutorado é sobre um painel chamado Epopeia Paulista, que ele está ali naquele cruzamento da Luz com a CBTM. Sim. É um mural de 79 metros quadrados, linear, assim, ele é
bem grande da Maria Bonomi, que é uma escultora, mas o mural é uma gravura, uma macrogravura em cimento, né? E ele foi feito dentro dos ateliês do Museu de Arte Contemporânea do MAC. Eu acompanhei todo o processo e ele fala sobre os 450 anos da cidade de São Paulo e está comemorando, né? Ele estava comemorando essa data e também os 100 anos da Estação da Luz. E ela faz desenhos de objetos perdidos na Estação da Luz. Ela vai para aquele lugar lá onde você deixa os achados e perdidos, e ela vai buscando os objetos e ela desenha. E os objetos têm de tudo, você não tem, imagina. Véu de noiva, cadeira de roda, ferramentas, tudo isso vai para o mural, vira desenho e vai para o mural e está lá. Então, ela pensou a obra para aquele lugar, com aquela dimensão, com aquele tema, e o mais legal de tudo desse processo de confecção dessa instalação é que ela chamou a galera que não sabe fazer gravura, que não são artistas, para trabalhar com ela no ateliê. Então, ela chama o objeto de 1000 mãos, que foram mil mãos que fizeram. Mas é um objeto ali pensado. E o metrô inteiro, ele é uma grande galeria. Sim. Se a gente vai para várias estações, tem obras de arte. Tem obras de arte. E, veja, ele é muito bonito, ela é uma galeria subterrânea muito bonita, que só está no segundo lugar, só perde para o metrô da Rússia, de Moscou, que tem palácios lá dentro, que ele é um metrô cheio de obras de arte. O metrô da Grécia também, o metrô da Grécia, para furar, para manter as escavações, eles tiveram que preservar os sítios arqueológicos. Então, você vê os sítios arqueológicos no metrô. Então, o metrô é um lugar bem legal de ver, de estar presente com obras de arte. E o museu e o metrô de São Paulo, realmente, ele teve uma curadoria que pensou: esta obra fica bem no metrô da Sé, essa fica na Brigadeiro, Cícero Dias, Tomiotá, que você encontra. E aí, quando você falou assim, você precisa de tempo para ver a obra, aí eu estava fazendo o doutorado e estava faltando eu ver uma obra da Maria Bonomi, que ficava na Estação São Paulo. E eu passava pela Estação São Paulo e não via a obra. Eu passava pela Estação São Paulo e não via a obra. Eu falava, gente, onde que está mocosada? E falava assim, a descrição era assim, um mural de 4 por 5 metros. Eu falei, gente, eu estou muito cega, que eu não estou vendo. Eu estou muito cega que eu não estou vendo. Aí, eu estava lendo um texto dela que ela falava assim, o mural se move conforme o trem. Aí eu falei, gente, aí eu vou e volto de trem e não via. Até que teve um dia lá, uma hora, que eu tava olhando assim pra cima, meio, sabe assim, meio quando você tá olhando pro nada no metrô? Aí eu comecei a ver o mural e tava no teto. Aliás, ele tá lá, gente. Sim. Você vai lá e veja. Ele tá lá em cima, no teto, e você só consegue ver esse mural se você estiver olhando da janela do metrô. Se você estiver andando, você não consegue ver. É então, só se você sentar ali e olhar em diagonal assim que você consegue ver. Você consegue. Só que para você ver ele como ele é linear, né? Você precisa mesmo estar em movimento. Então, ela pensou isso, o curador que acompanhou ela, os produtores também que acompanharam ela, pensaram nisso. Então, a obra de arte, geralmente, ela pensa como é que você vai ver, como é que você vai ler, qual é a abordagem que você vai ter com relação a isso. O que possivelmente o público vai sentir. Isso. Porque tem esse negócio, né? Quando a arte vai para o mundo, aí é a interpretação do mundo sobre ela. Então, mesmo que você tenha tido uma intenção, pode ser que... Pode ser que mude. Pode ser que mude. Mas, a princípio, você, por exemplo, uma carne apodrecendo, normalmente a gente
já entende que a pessoa vai sentir nojo. Isso. A princípio, né? Então, na hora que vai pensar, já pensa, ó, estou colocando isso para causar isso. Então, nesse ambiente, nessa luz, nessa temperatura, nesse ângulo, já ajuda a causar esse efeito. Já. Eles pensam, geralmente pensa mesmo. E assim, eu não digo que só o artista pensa, mas Sim. também toda uma equipe que vai produzir essa obra pensa. Então, produtores, os curadores, o pessoal da conservação, tudo isso. Então, é uma equipe bem... Engenheiros, porque a arte contemporânea, ela Sim. é tão doida que ela precisa de outros profissionais que você jamais pensaria que ia precisar. Então, engenheiros, arquitetos, às vezes é uma equipe médica. Teve uma vez que era uma performance que a artista propunha que o público, que uma pessoa ficasse dormindo, tomasse dormonite, que é um medicamento que você usa, acho que é para fazer exame de estômago, e aí você usa e dorme no espaço expositivo. Essa era a proposta. Só que, gente, dentro do espaço positivo também não é bagunça, né? Você tem que ter as medidas de segurança. Sim. Então, tá que chamar uma equipe médica para acompanhar a pessoa que está dormindo, porque tem gente que toma dormonite e que fica doido, não dorme, entendeu? Sim. Então, tinha uma ambulância, uma equipe médica que acompanhava essas performances. Então, às até vezes... na arte contemporânea tem o... dependendo da... Porque quando a gente fala em obra, né, normalmente a gente já pensa em quadro, ou a gente já pensa uma fotografia num quadro, mas a arte contemporânea pode ser uma mesa, pode ser uma estrutura de metal gigantesca, que é aquilo... Eu vou colocar nesse ambiente, mas esse ambiente consegue aguentar esse peso? Vai destruir o piso? O andar que vai colocar pode afundar? É um mezanino? Então, realmente você tem que envolver muitas pessoas. Até logística para levar Sim. isso daí, porque não é só uma logística de cuidado, né? Embalar bonitinho para não ter nenhum arranhão. Tem que, se for pesado, quantas pessoas vão levar. Vão carregar. Isso mesmo. Realmente, a arte contemporânea ela pode envolver muitas áreas que não necessariamente é aquela que você pensa já de primeira... O primeiro pensamento vem à cabeça, né? A gente tem multidisciplinar mesmo, muitas equipes, e às vezes chegam propostas que eu às vezes pergunto para o artista, você já fez isso alguma vez? Ou isso só está no campo da teoria. Ou isso só está na sua cabeça, e a gente que vai concretizar, entendeu? Sim. E isso aconteceu, por exemplo, uma artista falou assim, olha, eu quero construir um muro de 5 metros com potes de cosméticos, e a luz vai entrar assim nos potes e a gente vai ter essa sensação. Aí eu falei, não, beleza, vamos fazer. Primeiro, que o lugar onde a gente ia construir isso, ele era tombado. Então, você não podia cavucar o chão para fazer um alicerce. Sim. Então, a gente já chamou um engenheiro, e o engenheiro falou assim, 5 metros não, só 3. Segundo, esse muro, ele não vai ser reto, ele vai ter que ser sinuoso para poder dar o suporte e não cair na cabeça de ninguém. Sim, porque se ele for retinho, ele pode tombar. Se ele for assim, ele tem base para ficar em pé sem o perigo de alguém encostar nele e ele cair. E aí, os potes de cosmético, eu falei, agora vamos fazer assim, a gente faz uma parceria com alguma indústria de cosméticos e a gente consegue. E ela... Não, Alessandra, eu quero potes usados. Eu assim, oi? 5.000 potes usados. Aí eu assim, lógico, com certeza. Faz uma campanha na internet para juntar potes. E durante 3 meses minha sala ficou fedendo creme velho. Porque a Bonita queria os potes. Ficou muito lindo. A gente construiu, ficou uma exposição bem legal. 3 meses. Depois, destrói. Porque... Depois, acabou. Não tem como levar aquele muro para outro lugar. Leva para minha casa, eu deixo... Não, depois a gente destrói, entendeu? Então, tem várias propostas que realmente... Para fazer, parece muito simples quando você já encontrou feito. Mas antes de fazer,
E vai mudando. E o artista também tem essa flexibilidade. A gente vai... É uma negociação, entendeu? Ele tem essa proposta, desde que não fira o conceito Sim. dele, né? O que ele quer atingir, o que ele quer mostrar, a gente vai, o curador e toda uma equipe vai falando assim, olha, mas a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado, para poder mesmo viabilizar a proposta do artista. Um artista contemporâneo, ele tem a passionalidade dele, né? Ele é passional, mas talvez um cara que esteja pintando um quadro, às vezes ele nem sabe o final do quadro, né? Ele só vai deixando o sentimento dele aflorar ali nas tintas e tal. Normalmente, o contemporâneo, ele já... o passional dele é antes dele criar a arte em si, né? Ele faz o sofrimento dele, se enclausura para ele fazer a criação. Esse projeto, ele já passou por essa paixão, e aí ele tá para execução do projeto, então ele vai sempre esbarrar em coisa que não tem como fazer, por exemplo, 5 metros, né? Tipo, não dá para fazer, né? Ou a gente encontra um lugar que dê para destruir o chão e fazer um alicerce para fazer os 5 metros. Aqui no museu não dá. Vai fazer o quê? Então vou ter que aceitar que seja 3 metros. E sabe uma coisa também que você colocou? Assim, cada dia mais essa ideia do artista, gênio criador, separado da sociedade, não existe. Sim. Até mesmo Leonardo da Vinci, ele não foi um gênio da sua época. Desculpa, eu estou matando aqui alguns mitos. Não, Leonardo, ele só existiu porque existiu o Renascimento. Sim. Porque tinha todo um contexto que permitia que uma pessoa como Leonardo exercitasse o seu conhecimento, a sua vontade de estudo, a sua pesquisa. Então, hoje, os artistas realmente eles têm uma pesquisa, eles pensam, eles têm um repertório, eles têm questões, às vezes, que eles perseguem, não? Então, tem alguns que são mais ligados a uma veia política, outros que são mais ligados a uma questão étnica ou a uma questão de problemas da arte, né? Então, geralmente, quando você vê uma obra abstrata, ele não está querendo falar nada, não tem nenhuma mensagem secreta nas obras abstratas. Matei mais um mito. Não tem uma nuvem, ele não quer que você veja nada. A maioria dos artistas não é isso. Ele quer que você veja a cor. Sim. Ou com o traço, o caminho do pincel. Sim. Ou o suporte que ele está usando, ou o material que ele está usando. A textura que cria. A textura que cria. E não sei também se vocês já perceberam, vocês vão chegar em muitas obras e vai estar escrito assim, sem título. Não é que ele não teve criatividade para dar o título. Ele não quer que você coloque nem nada ali. É porque a partir do momento que você... a gente mexe muito com fotografia, né? A partir do momento que você tem... Vamos dizer que você tirou a fotografia de um senhor comendo um pão. Essa é a fotografia, um senhor comendo um pão. Se você colocar qualquer título, você já vai levar o espectador para um lado de interpretação da sua foto. Isso. O cara pode olhar um senhor comendo pão e pode pensar, é o avô comendo. Mas ele pode pensar que é um senhor passando fome comendo. Ele pode pensar que é um trabalhador comendo. Então, se você colocar um título X, você já vai direcionar o sentimento do espectador para um lado que pode ou não ser benéfico para sua arte. Para o que você está pensando. Então, a maioria dos artistas se não colocou o título, é porque realmente não tem. Ou às vezes ele coloca o título para sacanear o espectador. Eu lembro de uma obra, o Ernesto Neto. Ele geralmente não coloca muitos títulos
no trabalho dele, mas tinha um trabalho lá que ele estava revendo, e aí ele falou assim, bom, qual que é o nome do trabalho? Alguém perguntou para ele. Ele falou assim, sem título, mas com amor. E aí ficou o nome da obra, ficou sem título, mas com amor. Então, os títulos podem ser um item, né, do processo criativo do artista. Pode fazer até parte. Pode até fazer até parte. Tem uma artista britânica, se eu não me engano, que ela faz uma cena e dá o título para a pintura, um título nada a ver com a cena. Mas isso é porque ela criou uma história, editou essa história na cabeça dela, deu um nome para a história e só deu uma cena da história para gente, entendeu? Então, tem isso, a questão dos títulos, realmente você precisa conversar, saber um pouco mais do artista para entender. Então, eu lembro que uma das aulas que eu dei, faz pouco tempo, a pessoa falou assim, não, mas professora, a primeira coisa que eu olho na obra de arte é a etiqueta. Para saber o título, porque aí eu olho onde o negócio... Eu falei, tá errado. Ou aquele textinho que tem do lado de explicação, né? Que pode ter ou não ter, né? Ou não ter. Eu falei, acho que não tá muito certo. Dá uma olhada na obra, depois... Vê o que ela te causa. E depois você vê o que é, entendeu? É isso. E ela compra a roupa olhando a etiqueta primeiro, para depois ver se veste bem nela, né? Não, e ela ficou chateada comigo. Ela falou, mas eu sempre fiz isso. Aí eu assim, não, às vezes é bom fazer, mas não é um procedimento. Não precisa ser assim, né? Porque, querendo ou não, ela vai ser direcionada para alguma coisa que o artista queria e que é uma experiência. Mas vamos ver o que ela te causa primeiro com a sua cultura que você recebeu, para depois você ver o que o artista quis dizer com aquilo. Porque nem sempre o que o artista quis dizer também é o que a obra significa. Né? Porque vou fazer essa obra para revolucionar a visão das pessoas contra a sociedade. E aí, na hora que bate na sociedade, as pessoas interpretam de qualquer outra forma. E não o que ele pensou na hora para fazer. Sabe uma coisa? Você falou que isso é bem certo. Existe o mundo da arte. E o mundo da arte tem uma parcela dela que é dele, que é o mercado da arte. E muitas vezes, quando o artista é contra o mercado, contra a sociedade, aí que ele é assimilado pelo mercado. Então, isso é por exemplo, os artistas conceituais da década de 70, eles eram completamente contra as galerias, eles faziam coisas no papelzinho de xerox, que é para ninguém nem guardar, para circular a informação. Eles tinham muita preocupação com essa relação de circulação da informação. Então, eles faziam coisas assim muito efêmeras, que não eram para ficar. Menino, hoje, se você for nas galerias... é o que tem. É o que é mais caro, entendeu? É o que... a ideia, o ser contra, muitas vezes o mercado corta. E não tem como você fugir disso. Agora, o que acontece hoje, agora, por exemplo, nessa geração de artistas contemporâneos, é que eles sabem disso. Sim. Então, já são ligados, já têm essa consciência, já vão trabalhando a favor ou contra, mas trabalhando sobre, já tendo essa consciência. Sim, tem duas coisas que é engraçado, porque assim, eu sempre falei assim, gente, contra a moda também é moda. Entendeu? Você que é do rock and roll, do hip hop, do indie, do alternativo, você tá seguindo uma moda. Pode não ser a moda pop, a moda popular, mas você tá seguindo uma moda. Existem conceitos de moda dentro do que você está seguindo. O seu grupo segue um conceito de moda, mesmo que não seja a moda do mainstream, né?
E uma outra coisa é que existe uma série chamada Black Mirror. E acho que na primeira temporada tem uma sociedade distópica que é... Todo mundo vive meio que dentro de um reality show academia. E aí eles têm que ficar fazendo exercício para gerar pontos e dinheiro. E tem um cara que paga para uma menina participar de um reality show. Eu assisti Eu acho esse episódio genial, porque ele paga pra menina, e aí a menina meio que trai ele, porque quem ganha nesse reality show sai desse lugar onde só faz exercício, e a menina trai ele, e ele trabalha pra juntar mais dinheiro pra ele ir. Na hora que ele vai, ele começa a destruir o sistema. E ele fala um monte, fala que o sistema não funciona, que o sistema é falho, e que aquilo é uma droga e tudo mais. E aí os jurados adoram ele. E fala assim, você passou. E aí o próximo, eu já vou contar o final do episódio. Tá dando spoiler? Mas é episódio velho. Isso, é episódio velho. Na hora que aparece a próxima cena, ele destruindo de novo o sistema, mostra ele numa mansão gigante. Significa, o sistema assimilou ele pra ele falar mal do sistema. Do sistema, é isso. E aí você fica, gente, mas eu trabalho, o sistema pegou ele e fala assim, fale mal do sistema pra gente ganhar mais dinheiro. Na arte isso acontece também, bastante. E é muito... É muito penoso você ver esse processo, mas ele realmente acontece. Eu gosto também de falar, quando eu tô falando sobre fotografia e negócio. E aí, você é um artista, você tem que se vender, e eu gosto sempre de falar assim, o pintor de antigamente, ele se vendia pro mercado da época, que era a igreja e reis. Mas não sei quem não se vendeu. Normalmente, esse não sei quem não se vendeu, morreu de fome e só foi reconhecido depois de 30, 100 anos. Falaram assim, olha... Esse artista era muito bom, agora ele virou um gênio. Mas na época morreu sozinho com depressão, dentro de um apartamento qualquer na Itália, em Paris. E aí a provocação é pra gente saber assim, puta, mas você tem que... O mercado tá aí pra comprar. Você... eu sou um artista e eu não me vendo pro mercado. Então... Você quer viver de arte? Alguém tem que comprar sua arte. Mas eu acho que as pessoas esquecem uma coisa que é o princípio básico da arte. Ia ser muito doido eu falar isso. Primeiro, o que é arte? Se a gente for pegar pelo rabo da palavra, arts vem de arts, que é técnica, manuseio, né? É o você fazer. Isso é. E depois, com o tempo, vai passando o tempo, então vem o conceito grego, essa arte. E outra, a arte que a gente está falando e que a gente vive hoje é uma arte ocidental. Sim. Né? Que vem dessa origem grega, mas essa origem grega ela não é tão branca e tão ocidental como se pensa. Tem aí muitas questões aí no meio, tem os egípcios que as pessoas esquecem quem são, os mesopotâmios, todos eles estão ali no meio. Que considerava a arte de formas diferentes. Isso, cada um ao seu tempo, com formas artísticas e funções da arte diferente. Mas o princípio dela é esse, é uma questão de técnica, é uma questão do fazer. Né? E assim... E a arte, ela precisa da intervenção do homem. Aí você vai falar, não, Ale, mas tudo é arte? Tudo é arte? Não. Uma cachoeira intacta, que nunca foi explorada pelo homem, ela não é arte, ela é natureza. Agora, uma paisagem linda é só uma paisagem linda. Agora, se essa paisagem for uma fotografia, for um jardim, tem a intervenção do homem, é arte. Então a arte é isso, entendeu? É essa intervenção do homem.
E é pelo trabalho. Se a gente for pensar, sei lá, no período medieval, onde a arte está habitando? São nas oficinas, nas guildas, são discípulos, são mestres. As pessoas não assinavam Sim. o trabalho. Eu gosto de contar essa história porque ela é maravilhosa. Michelangelo era irracível, ele era insuportável, tá? Entre os gênios do Renascimento, o Da Vinci, ele era o cara, assim, o senhorzinho mais legal. Sim. O Michelangelo era um inferno na vida. O cara era muito insuportável. E o Os Rafael... assistentes de Michelangelo falam assim, nossa, vou ter que trabalhar com Michelangelo hoje de novo. Pior, ele nem Esse assistente job. tinha, ele não gostava. Vou Esse contar job. essa história. Vou contar essa história. E o Rafael era um doce. Sim. Gênio, doce, precoce, um artista precoce, com 15 anos já era um mestre, mas ele era muito doce. E o Michelangelo, ele é tão irracível que com 23 anos ele fez a Pietà. Só que, veja, a gente está no sistema de guilda, de mestres e discípulos. Aí falaram assim, não, um escultor tão jovem não tem condições de fazer essa escultura, essa obra. Não foi você, não foi você, não foi você. Aí ele falou, não fui eu? Ah, tá. Se trancou com a escultura à noite. E ela não tinha, ela estava acabada, tá? Só para dizer, ela estava acabada. E eles fazem uma faixa. Fatio por Michelangelo Buonarroti. Ela tem essa faixa. É uma das primeiros registros de um artista assinando a sua obra, porque ele provou que foi ele que fez. Entendeu? Então, ele era muito... Gente, ele era um bicho tão ruim. Ele brigou com o Papa. A Capela Sistina, desculpa, era castigo para ele. Porque ele era conhecido um escultor, ele vivia da igreja, então os trabalhos, as encomendas, era o mercado da época. E o Papa falou assim, Michelangelo, chega aqui, vem fazer um trabalho aqui comigo. Aí ele falou assim, eu não vou. Porque papas terão vários, mas Michelangelo só tem um. E ele não foi. Aí, quando ele foi, porque ele respondeu no WhatsApp, falou assim... Ele falou, não. Aí, quando ele foi, o Papa falou assim para ele, tá bom, você é conhecido por ser escultor, pois eu quero uma pintura na Capela Sistina. Nesse teto inteiro. Nesse teto aqui, ó, inteirinho. Aí ele pegou e falou assim, eu faço. Aí ele se trancou 3 anos, sozinho, todo torto, todo danado, e fez a Capela Sistina, mas de raiva, de marra. Ele era marrento. Só pra mostrar o que faz. Só pra... Então, acho que o Papa falou assim, eu duvido que você consiga pintar o teto inteiro. Aí ele, me dá 3 anos. Ele é marrento. E assim, essa história do gênio irracível vem muito deste período, vem muito dessas histórias de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, porque aqueles artistas no Renascimento, eles são trabalhadores. Sim. Quando eles começam a estudar, a pensar, por exemplo, essa relação de arte e ciência, que para eles nem era uma relação, não tinha esse nome de arte e não tinha esse nome de ciência. Para eles era tudo vida, eram problemas que eles tinham que resolver. Então, quando o Leonardo faz as máquinas voadoras, porque ele tinha um problema ali de deslocamento para resolver, entendeu? Então, e ele estudou. Poucas pessoas sabem que o Michelangelo estudou 12 anos anatomia. Para fazer o Davi, ou para fazer os anjinhos da Capela Sistina, tudo. Então, eles estudaram, assim, porque para eles não tinha essa distinção. Então, esses artistas, eles vão mudando o status social do artista, que deixou de ser um trabalhador manual para também ser um trabalhador intelectual. Porque no final das contas ele estava sendo contratado pela igreja para falar assim, faz uma pintura aqui. Então, como trabalhador mesmo, como o cara que vai passar 3 anos pintando o negócio, sem muito o conceito que a gente tem hoje de arte, conceito, como a Alexandra falou, ocidental. Porque
No Oriente é um, na Índia é outro, no egípcio. O egípcio, por exemplo, fazia arte para ir pro túmulo. Porque Porque era a vida além do túmulo. Para eles era importante aquilo. Que era importante entendeu? a arte não era para ficar pra pessoa passando e olhando. Era pro túmulo ali, porque era mais importante a vida pós-morte do que a vida terrena aqui. Umas coisas legais da arte egípcia, por exemplo, é que eles têm uma relação com Ka e Ba. Sim. Ka e Ba é o corpo e a alma. Quando o corpo fica e a alma vai fazer a travessia no barco, tal, não sei o quê, na hora que ela faz a travessia e ela vai voltar para a vida além túmulo, por que a múmia precisa ter o rostinho de quem? Para ela reconhecer que é ali que tem que voltar. Sim. Por que tem os escritos na pirâmide? Porque é todo um código para a alma saber o que está acontecendo. Para saber voltar para onde está o corpo. Então, os egípcios têm toda essa concepção do mundo deles, uma concepção da vida eterna. Então, sim, o material que eles vão usar é um material que vai durar para o resto da vida. Por isso que está até lá hoje. Por isso que as pirâmides estão lá até hoje. Por isso que as esculturas, as esculturas, se vocês forem observar, depois vocês dão uma olhada, ele tem a base mais frágil das esculturas é o pescoço, que é onde você pode quebrar. Você pode ver que eles fazem um adorno que protege o pescoço. Para não quebrar. Para não quebrar. Então, toda uma engenhosidade que tem a ver com essa questão da vida eterna. Sim. Então, cada região, cada tempo histórico, então a arte é histórica, ela é geográfica, ela é do tempo. É cultural. Quando a gente diz cultura, é que às vezes a gente pensa só cultura como tradições passadas, mas cultura é tudo. O que você come é cultura. O clima é cultura, a geografia do terreno que você mora é cultura, as coisas que são passadas para você, tudo é cultura. Então, tudo isso interfere como o artista vai trabalhar e vai ver o mundo, né? Isso. Qual o lugar social desse artista? Sim. Então, quais são as suas necessidades, o que ele está falando, o que ele está pensando. Tudo isso tem a ver com o seu tempo e com o seu local. Então, por exemplo, a arte moderna, ela tinha um propósito. A arte contemporânea, ela tem um outro propósito. E aí as pessoas falam, não, mas quando que a arte moderna rompeu? Não, quando que a arte contemporânea rompeu com a arte moderna? Não rompeu, gente. Continuou, vai buscar coisas, vai Sim. buscar coisas em outros tempos. Por quê? Porque a gente é desse tempo multifacetado, a gente é um mundo contemporâneo, de velocidade, Sim. onde a gente pode viver vários tempos. Então, a arte contemporânea reflete isso. Sim. Só para a gente ver aqui, os egípcios, né, que foi um tema citado, a gente vê aqueles desenhos e fala assim, gente, mas eles não sabiam desenhar corpo, eles não sabiam fazer, porque tava ali, Grécia, Roma, tava ali do ladinho ali, e eles faziam outro tipo de arte, e o egípcio fazia outro tipo de arte, mas é porque culturalmente tinha que mostrar o corpo sempre de frente. Então, por isso que é sempre o corpinho de frente. Aí tinha que mostrar, que acho que o conceito era, tem que mostrar mais informações. Então, qual que é o corpo com mais informações? É o corpo de frente. O rosto com mais informações é ele de lado. Então, eles tinham um conceito para fazer aquilo e, culturalmente, é o que eles achavam mais certo a se fazer. Porque, como a Alexandra falou, é o tempo, as coisas que eles viviam, a religião que eles seguiam, o pensamento que eles seguiam, levavam a eles a fazer a arte daquele jeito. Isso, esse conceito que você falou dos egípcios chama a lei da frontalidade. Porque o corpo para o egípcio, ele é tão sagrado que você precisa mostrar ele na totalidade. Então, como você falou, quanto mais informações. Então, se o olho você vê melhor
de frente, ele vai ser mostrado de frente, mas o nariz você não vê melhor ele de frente, você vê de perfil. E aí vai formando aquela imagem que a gente conhece dos egípcios. Mas olha que sacada. Pablo Picasso, em Mademoiselle de Avignon, que é a obra que vai inaugurar o cubismo, ele choca por causa da lei da frontalidade, porque ele vai resgatar essa lei da frontalidade do Egito. Porque veja só, o Pablo Picasso e os artistas aí deles, dos modernos, eles vão estudar a África, os desenhos africanos, as esculturas africanas e tudo que não é europeu. Então, os celtas, eles estudam várias culturas fora desse nicho da Europa. E eles ficam enlouquecidos com a simplicidade da escultura africana ou da pintura africana. Por quê? Porque a pintura africana, você fazia 2 riscos horizontais, um risco vertical, outro risco horizontal, você tem um rosto. Sim. Então, eles falavam, gente, é uma economia, é que a gente fala de economia de traços. Sim. Eles piraram com isso. E o Picasso, lá só observando essas questões de estilo, tudo, e ele dividiu o espaço dele, o ateliê dele, com Braque. E ele já estava trabalhando em Mademoiselle de Avignon há um bom tempo. E assim, nada dele mostrar a tela para ninguém. Quando ele mostrou, foi um choque. Choque por várias questões. Primeiro, que as Mademoiselles de Avignon, na verdade, são as prostitutas de Avignon. Sim. Segundo, porque elas estão nessa posição do corpo com a lei da frontalidade. Vocês vão ver que elas estão quebradas, né? O corpo parece que é meio quebrado. E 2 delas estão de máscara. Uma com uma máscara africana e outra que todas as pessoas pensam que é africana, mas na verdade é céltica. E ele porque ele está estudando isso, ele leva essas estatuetas, essas esculturas pro ateliê dele. Então, tem algumas fotos que você vê que ele está realmente colecionando esse tipo de arte e estudando e pensando nessas questões. Então, tem um momento na arte moderna europeia que eles ficam enlouquecidos por culturas que não são as ocidentais. No impressionismo, por exemplo, Gauguin, que é conhecido por ir para o Haiti, o Vicente Van Gogh, que tem uma coisa que a gente chama que é o japonismo, que as gravuras japonesas chegam para a Europa e os pós-impressionistas ficam malucos com as gravuras japonesas. Então, tem toda uma influência na arte que vai trocando ideias e informações que a gente, às vezes, não se liga, Sim. entendeu? E tem outras influências lá que não são só as europeias. E aí Sim. você falou de uma coisa também que eu não queria deixar isso para lá. Mas quando você fala assim, então, o artista morreu pobre, sem vender nada, não sei o quê. Aí a gente tem um dos exemplos que as pessoas mais conhecem, que é Gauguin. Sim. Realmente, não é verdade que ele não vendeu nada em vida. Vendeu pouco, mas vendeu. Mas, vendo a história, pensando um pouco sobre as questões biográficas dele, a minha opinião particular, tá, gente? Não está comprovado, não é assim, é uma questão de eu acompanhar a história dele. Eu estou achando que o irmão dele, o Theo, que era o marchand dele, que era ruim de venda. Porque depois que ele morreu, a esposa do Theo, que fica responsável pela obra do Vicente Van Gogh, ela vende tudo. Se é caro desse jeito, se é valorizado desse jeito, foi porque ela batalhou isso, Sim. entendeu? Então, eu tô achando que o Theo não era, que era muito bom. Ele que não sabia vender. Porque precisa ter um vendedor, né? Mas é interessante isso. E também é interessante entender que, assim, qualquer tipo de arte, música, fotografia, arte, escultura ou pintura, às vezes
não tá no tempo. Às vezes uma coisa se torna moda daqui a pouco e é resgatado, né? Um cara lá de trás que fala assim, nossa, ele já fazia isso lá atrás, só que naquela época não era apreciado. E isso acontece. Porque vamos imaginar uma moda que é fácil. Roupa. Roupa, uma hora boca de sino faz sentido. Outra hora não faz sentido. Outra hora calças apertadas fazem sentido. Depois não faz mais sentido. E é normal de ir acontecendo ou não ir acontecendo. Na fotografia, na arte em geral, também pode acontecer isso. Você pode produzir alguma coisa que agora não seja interessante e depois ser. Quanto ao contrário. Pode ser que você produza alguma coisa hoje que você acha interessantíssimo, o estilo de cor que você usa, o enquadramento que você usa, a pose que a pessoa está fazendo, um exemplo de uma foto com a pessoa, pode ser incrível hoje que daqui a um tempo não. Ou pode ser a esquisitice que você fazia, que era esquisito na sua época, pode ser que daqui a pouco não seja, porque a sociedade onde você vive começou a olhar diferente para aquilo, né? Você citou o Pablo Picasso e é interessantíssimo porque ele vai para vários tipos de pintura. E aí tem uma época que ele começa a pintar muito simples. E aí você fica, gente, mas ele fazia um negócio complexo e agora ele está fazendo só um negocinho muito simples, mas tinha um conceito, ele tinha uma provocação, tinha um motivo dele falar, dele fazer um negócio, falar assim, olha, com assim, que nem você falou da pintura africana, que com 4 traços eles faziam um rosto, aí você fica, puta, não precisa, não, porque chegou já no objetivo que ele queria contar. Com esse pouquinho, já chegou no objetivo dele. E isso pode ser apreciado agora ou pode ser apreciado daqui a pouco. Na arte isso acontece muito. Tem uma história também maravilhosa, Paul Cézanne. Todo mundo conhece Paul Cézanne e tal. Na verdade, se a gente for pensar um pouquinho sobre arte moderna, Paul Cézanne e Van Gogh são precursores de muita coisa que vai acontecer nas vanguardas europeias. Então, o expressionismo, o cubismo, tudo isso nasce muito desses 2 caras que são pós-impressionistas, ou seja, eles são depois, eles são uma geração depois, ou contemporâneos a Monet, Manet, mas eles não são propriamente impressionistas. Sim. Eles já estão pensando uma outra pesquisa. E o Paul Cézanne era um cara muito... Ele não gostava de Paris, então todo mundo gostava das noites de Paris, dos cafés de Paris. Ele não gostava daquela bagunça toda. Ele nunca precisou de dinheiro, o pai dele era banqueiro. Então ele estava ali mesmo pensando na questão da arte, da poética dele, do repertório dele, e ele foi para o interior de Paris. Ele nem ficou ali, e ele nem era muito badalado. Ele era do círculo dos artistas, mas não era muito badalado, e as pessoas não entendiam muito a obra dele, era uma obra diferente do que estava fazendo ali na época. E ele era amigo do Émile Zola, que é um escritor muito conhecido, e que fez a sacanagem que eu vou contar. Ninguém merece um amigo desse. Ele escreveu uma obra que chamava O Artista. Sim. E esse livro conta a história de um artista que sempre falava, estou construindo uma obra, estou fazendo uma obra, estou pintando uma obra, mas nunca mostrava a obra para ninguém. Sim. E quando ele mostrou, não era nada, era uma tela em branco. Sim. Então, e ele contou e colocou tantas características do Paul Cézanne no personagem dele, que o Cézanne se ligou que era ele que ele estava falando, entendeu? Então, foi uma sacanagem. Mas quem tem um amigo desse não precisa de outras coisas. Mas ele ficou lá e ele era muito obcecado
por uma montanha ficava ali no ateliê dele, e ele fez poucas coisas sobre essa montanha, 93 pinturas, alguns desenhos, que é a Montanha Vitória. Tipo, ele era bem isoladão. Não tinha muito sucesso, nada, mas também não precisava muito de grana. Em 1905, ele ia participar de uma exposição, de uma grande exposição em Paris, mas ele acabou morrendo de pneumonia, porque justamente porque ele era pós-impressionista, então ele levava o cavalete para perto da montanha para fazer o exercício. Ele pegou uma chuva e ficou bem ruim e morreu mesmo. Uhum. Naquele ano, os jovens modernistas, Picasso, Matisse, Derain, viram a exposição dele, piraram nele, no trabalho dele. E começaram a botar ele para frente. Então, esse Cézanne que a gente conhece, que é precursor, ele ganhou uma grande força, mas foi pelos jovens que tinham visto ele, que é Matisse, Picasso, essa galera toda. Então, o que acontece? O cara, realmente, se você for ver o trabalho de Cézanne, ele é muito diferentão, porque ele pensa o mundo em cilindros, em cubos, e ele vai dissolvendo um pouco a imagem. Aliás, ele vai meio geometrizando a natureza. E aí ele dá a ideia, e ele é precursor do cubismo. Mas, tipo, naquela hora ele não está sabendo que ele está fazendo cubismo, nem ele. Geralmente o nome cubismo, impressionismo é um nome meio pejorativo que os críticos dão, não são os artistas que dão. A não ser o Dada. Os dadaístas, eles mesmos escolheram o nome deles, que ele falou, a gente não vai falar de nada, então a gente vai fazer Dada. Eles são quase que os únicos que dão nome para si mesmo. É um apelido que foi para zoar e ficou como um apelido. E ficou. Então, essa história do artista voltar, do artista ser relido, ver de novo esse artista, isso acontece assim, muito, muito. Maria Auxiliadora, ela é uma artista negra dos anos 60 que vendia as obras dela na Praça da República, em Imbu. Hoje, em 2018, ela foi uma individual no MASP. Ela é internacional, entendeu? Então, é muito as pessoas reverem as obras e colocarem essas obras em outros lugares. Tirar da caixinha. Porque é isso, às vezes não é para agora, porque tanto o artista ele produz conforme a sua cultura, quanto o público que recebe também tem a sua cultura, que essa cultura pode mudar daqui a 5 anos, e o que você via antes como certo é errado, o que você via como errado é certo, ou o que você interpretava de uma forma é interpretado de outra em algum momento. Então, aquilo que não te emocionava antes, agora te emociona, entendeu? Então, ou o que te emocionava antes, agora não te emociona. Então, essas variações podem acontecer, e o que você produziu pode ter outro significado daqui a pouco, né? E a gente vai buscar no passado coisas que são importantes pra gente agora, no presente. E não adianta a gente querer falar, não, vou relativizar, porque lá... Sim, até pode, mas você está procurando alguma coisa lá no passado que está te fazendo falta aqui, que é um problema para você aqui. Sim. Entendeu? Então, não, mas sei lá... Não posso julgar todos os artistas que foram sacanas com as musas deles, né? Que eu não posso, mas eu posso falar, voltar às histórias, buscar as mulheres artistas que muitas vezes foram apagadas da história pelo irmão, que nem era tão talentoso, mas tinha mais nome. Pelo pai. Sim. Então, voltar e buscar essas coisas apagadas, invisibilizadas, isso acontece bastante. Isso acontece porque, no final das contas, conta a história quem ganhou. Então, eu vou dar só um exemplo rápido aqui para vocês, que não tem a ver com a arte, mas assim,
Quando uma parte da Europa invade outra parte da Europa, porque a Europa sempre foi um salseiro de guerra ali, tá? Sempre foi eles brigando, um invadindo o outro. Mas imagina um povo invade um território e domina esse território. Quando o povo que já morava aqui volta para tentar dominar esse território que era já deles, desde muito tempo, quem ganha a guerra fala o quê? Essas são as invasões bárbaras. Mas é porque eles ganharam a guerra, então era só o povo que já morava lá há séculos tentando retomar a terra, que essa pessoal que está chamando de invasões bárbaras deu o nome, né? Então, tinham invadido ali. Então, sempre tem alguém que cria a narrativa. Isso. Então, a gente sempre vai ter em artes, nomes que não necessariamente foi o melhor da época, que não necessariamente era o cara mais incrível. Às vezes a gente não vai ter nem acesso ao nome do artista melhor da época, porque ele era tão anti-clube, não era do clubinho, que pode ser que apagaram o nome dele da história, ou ele não seja o principal nome daquele movimento, mas ele estava ali, foi ele que levou aquele movimento, mas alguém ganha a narrativa e dá um nome, falando assim, o precursor disso é isso, é essa pessoa. E às vezes não é. Então é interessante você pesquisar artistas que não sejam do mainstream, porque tem ali. Na história da arte é assim, na história da arte brasileira, no ano passado, em 2022, a gente fez 100 anos de modernismo. E todo mundo falou sobre a Semana de Arte Moderna, de 22. Mas falaram bem, falaram mal, várias polêmicas, porque assim, essa Semana de Arte Moderna de 22 também foi tão importante assim para a história da arte moderna? Será que não foi São Paulo, em 1922, que estava num movimento de industrialização, que queria ser conhecido não só pela elite industrial, mas também ser uma elite cultural? Não estava nessa jogada? Será que os nossos artistas da Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro, eles eram tão antiquados assim? Será que, tipo, por exemplo, o Timóteo da Costa, o Arthur Timóteo da Costa, ele é um artista que, se você olha o trabalho dele e vê alguns trabalhos da Anitta, da primeira fase, você fala, gente, mas é muito parecido, entendeu? Mas por quê? Ele não teve a repercussão que ela teve. Sim. Não teve a construção, não teve vários pesquisadores se dedicando sobre a obra dele, as obras ficaram num determinado lugar, não ganharam as exposições, não participaram, não foram muito divulgadas, não foram para os livros didáticos, não entrou na história. Mas o que acontece quando você fala assim, o modernismo é um marco revolucionário, você está jogando uma história da arte brasileira, é como se você estivesse assim, trocando água, aí você joga o bebê fora também, entendeu? Porque tem continuidades e rupturas, mas você precisa entender o que está rolando ali naquele momento, que você jogou luz num lugar e deixou escuro outro. E acho que a Semana de Arte Moderna de 22, esses 100 anos de reflexão, teve muitos pesquisadores, muitos artistas. Não foi só o eixo Rio-São Paulo. Sim. Teve questões modernas no Nordeste, no Centro-Oeste. Uma conexão que precisa ser melhor estudada com a Europa, quais são os motivos, o que era a questão do moderno, sim, o que era ser brasileiro em Paris nos anos 20, vou contar outro mito, brasileiro não era pobre, nunca foi, tá? Argentino e brasileiro nos anos 20 em Paris é sinônimo de rico, muito rico. Então, essa elite que a gente conhece, sim, da Semana de Arte Moderna de 22 era uma elite ligada ao capital internacional. Sim.
ela rodava o mundo inteiro e ela tinha dinheiro em qualquer lugar. Então, a gente precisa E uma ele tinha parar que e saber pensar. contar melhor a história dela para vender para as pessoas. Ah, sim, sim, e registrou isso, Isso. e deixou isso em monumentos, em vários lugares, né, que você tá. E o que é o papel da história e do historiador? É repensar, jogar dúvida, refletir, falar, foi isso mesmo, vamos procurar outros registros. É mais ou menos Sim. isso aí, a minha vida. Produção, quer fazer uma pergunta? Não, eu tô focada aqui, tô adorando. Uma aula de história da arte. Você cresceu aqui? Uma coisa que eu fiquei de pontuar e eu nunca pontuei, o assunto tá lá no começo do podcast. A gente tava falando do metrô de São Paulo, tá? Para quem não sabe, o metrô de São Paulo é o maior que tem aqui do Brasil, né? Tem muitas estações, vai do leste ao oeste, do norte ao sul. Apesar de outros metrôs serem gigantescos, o nosso não é tão gigantesco igual de outros países, mas do Brasil ele é muito grande em comparação a outros metrôs. Então, existe um movimento aqui em São Paulo das estações terem obras de arte. Então, para você que é de São Paulo e nunca percebeu, qualquer estação que você vá, eu não sei se todas, tá? Mas sempre vai ter uma obra de arte ali, seja em escultura, seja em quadro, seja um painel de vidro. Qual que é aquela que tem um painelzão de vidro com vários rostos? Eu esqueci qual que é. Porque tem painel de vidro na São Bento e na linha verde. Eu acho que é na linha verde. A obra da Denise Miller. Qual? Na Vergueiro? Não é na verdade, na linha verde. Que são vários rostos, assim, acho que de Pauli ou de usuários do metrô ali. E isso é uma obra de arte, tá ali. Ou se você vai no Brás, por exemplo, tem várias placas de metal no meio, também é uma obra de arte. Se você vai na Sé, vai ter uma obra de arte. Se você tá no Santa Cecília. Então, qualquer lugar que você vá, ali nas clínicas, você saindo no túnel, tem várias obras de arte, mas também tem um negócio de cristal que você vê. Essa é a obra da Denise Miller. Então, sempre tem alguma obra de arte no metrô de São Paulo. Então, se você vir, vale a pena você passear de metrô, vai ser apertado, mas se você descer nas estações, sempre tente procurar as obras de arte que tem ali no metrô. Voltando... Você cresceu aqui em São Paulo? Não. Então, eu sou de São Paulo, nasci na Vila Clementino, mas eu fui criada em Guarulhos. Em Guarulhos. Na terra dos aviões. Que é grande São Paulo, tá? É que eu só discuto com cidades que têm aeroporto internacional. Nova York, Paris. Só isso, né? Só. São Paulo eu não discuto porque Congonhas não é internacional. Mas e você estudou por ali, por Guarulhos? Isso, eu estudei em colégio público em Guarulhos, deixa eu falar, gente. No Colégio Brasília e no Conselheiro Crispiniano. Sim. O Conselheiro Crispiniano é um colégio que foi... que é um colégio de arquitetura do... não esqueci o nome do arquiteto. Não sou muito boa de arquitetura, mas, ele é um colégio, uma obra de arte mesmo. Sim. Então, já estava lá inserida ali. Então, é isso que eu quero saber. Seu pai e sua mãe trabalhavam com o quê? Ixi, olha, a minha mãe, até a separação, eles são separados. Até a separação, ela era dona de casa. Trabalhava em casa. Trabalhava em casa. Depois ela foi ser recepcionista de dentista. E o meu pai era técnico mecânico. Então, assim, classe média baixa, Sim. bem baixa. E você tinha contato com a arte? Eu tô sendo bem estereótipo, né? Quando a gente fala arte, porque tudo pode ser tudo pode ser arte, aí, uma intervenção no artística. meu caso, as artes visuais. Você tinha contato porque você tá ali em Guarulhos, você tá
Sua mãe recepcionista, seu pai com a mecânica. Uhum. Você tinha contato com a arte? Levavam? Você ia ver grupos, intervenções artísticas? A primeira vez que eu fui no museu foi com 14 anos, que é bem velho, viu, gente? No passeio da escola. No passeio da escola, porque assim, as criancinhas parisienses vão com 4, 3 anos de idade, tá? Mas eu fui com 14, fui no MASP. Sim. E eu lembro, assim, que eu fiquei muito impressionada com o mobiliário da Lina Bobardi, que ele é transparente, hoje ela voltou. Hoje, se vocês forem ao MASP, vocês vão ver esse mobiliário. É um cavalete que é transparente, que você consegue ver a frente e o verso da obra, e parece que a obra está flutuando no espaço, ela não está numa parede. Então, eu fiquei muito impressionada com isso, e vou ficar mais, que eu fiquei muito impressionada com rosa e azul, que é uma tela impressionista. Eu fiquei assim, gente, que coisa mais linda. Mas passou. Sim. Voltei para casa de boas, foi o passeio de criança e tal. Mas eu gostava muito de história. Mas eu não me ligava que eu gostava de história. Então, eu estava ali meio sem saber direito o que fazer e tal. Até que teve uma hora que eu tinha que fazer o vestibular, eu estava entre história e biologia, para vocês verem como estava fácil a minha vida. Fiz história, e estava pensando em história e biologia, também fiz jornalismo, mas passei na Universidade de São Paulo em história, e entrei na história, e na história foi muito choque, porque os caras falam de coisas que você não entende. Eles falam de autores que você nunca viu. Eu achava que eu sabia Brasil Colônia e eu voltava para casa chorando, porque eu não sabia o que era aquilo. Foi bem impactante, mas eu permaneci forte lá no departamento de História, na USP. E aí, lá pelo segundo ano, eu entrei num centro de pesquisa que chamava Centro Mário Schember, de Documentação da Pesquisa em Artes. Sim. O Mário Schember, ele é uma figura incrível que vocês precisam conhecer. Ele era um físico teórico, ele foi reconhecido por Einstein como um dos 10 melhores físicos da sua época. Um brasileiro, gente, ele era pernambucano. E ele foi professor na Universidade de São Paulo. Eu sou apaixonada por ele, porque ele fez a teoria dele é a teoria da supernova. Sabe o que é supernova? Supernova é tipo o Sol, é uma estrela supernova. Ela desprende tantos neutrinos, que era uma partícula nova que ninguém conhecia, que ele, teoricamente, intuiu a presença do neutrino, e depois, só em 1985, os caras, empiricamente, os japoneses, comprovaram que o neutrino existia. Ele era muito pirante. Então, ele tem toda essa questão da supernova, das estrelas que perdem neutrino muito rapidamente, massas muito grandes e que vão morrer um dia. Tipo, o Sol vai morrer um dia. Tudo bem que são 10 milhões de anos. Mas ele vai morrer. Então, ele vai crescendo e virando uma supernova, virando um sol gigantesco. Isso. Então, são as teorias das supernovas e essa questão dos neutrinos. Então, ele foi muito importante na física internacional. Só que ele era professor da Universidade de São Paulo de física, mas ele também gostava muito de arte. E ele era muito envolvido com o movimento artístico. E ele gostava muito de artistas novos que estavam naquela época, o Cláudio Tosi, José Roberto Aguilar, essa gente moçadinha, e ele lá fazendo crítica de arte, mas era tipo uma segunda paixão dele. Mas em 1964, ele foi cassado e, se eu não me engano, logo em seguida ele foi aposentado compulsoriamente na Universidade de São Paulo, porque, além de tudo, ele era tão doido, ele era físico, ele gostava de arte, ele era budista e ele era marxista.
Ele era tudo. Tudo! E ele foi deputado pelo partido, pelo PC, pelo Partido Comunista, ele foi caçado. A história dele é maravilhosa. E assim, esse Centro Mário Chamber estudava o Chamber e essas relações sobre arte e ciência. E eu estava lá, de boas, fazendo meus trabalhos de iniciação científica e tal. Até que teve um dia que o Itaú Cultural... Até aí você não tinha um direcionamento para a arte. Não, eu tinha só por causa do Chamber. Então, eu tinha que estudar muito arte para entender o Chamber. Mas antes de descobrir ele, Não. não era uma coisa assim, nossa, vou trabalhar com arte. Não, e até... Ai, desculpa. E até na hora que eu estava trabalhando com o Chamber, o meu objetivo eram os movimentos sociais, era uma questão mais política e tal. E eu estava trabalhando mesmo, fiz algumas pesquisas com movimentos sem terra. Ah, porque eu sou velha também. Eu sou dos anos de 1992 na faculdade, sabe? E assim, por um triz eu não fui cara pintada. É porque eu não tinha a grana do ônibus para ir para a faculdade naquele dia. Então, eu não fui pro movimento cara pintada. Mas essa galera aí, os meus amigos foram. E aí, eu estudava arte, mas porque tinha essas relações com o professor Mário Chamber, e eu estudava crítica de arte, na verdade. A crítica de arte é a escrita sobre arte. Mas tudo bem, então eu estava lá estudando Chamber e tal. Aí o Itaú Cultural me chamou para fazer uma pesquisa sobre esculturas, e vocês não sabem, ele pagava quase 3 vezes mais que a minha bolsa. Aí eu falei, gente, movimentos sociais ou arte? Arte! Só que eu ainda pensei, nossa, eu vou ser muito doida, porque veja só, uma pessoa, nas minhas condições, eu já sabia que era historiadora, que eu não ia ganhar muita grana. E também imaginava que para ser historiadora da arte, eu ia ter que ir para o Louvre, para Paris, para Itália, e eu não ia ter essa grana toda. Pensei sobre isso e tal, mas, enfim, fui para a arte, comecei a estudar muito sobre a questão da arte, me dediquei. O meu mestrado é sobre o professor Mário Chamber e essa relação de arte e ciência. Tem um livro que eu escrevi pela EDUSP, que chama Chamber, Crítica e Criação, porque eu faço essas conexões da arte com a ciência, de aproximar a arte com a ciência, porque é isso que o Chamber faz, e é isso que a gente entende como arte e ciência não são esferas da vida, elas estão juntas, as pessoas ficam separando porque não tem muito essa questão da separação. Tem os seus limites, tem os seus enfoques, mas tem muita conexão entre arte e ciência. Aí fiz mestrado em crítica de arte com o professor, tendo como objetivo o professor Chamber. Depois, aí, já estava perdida, né? Já tinha sido envolvida pela arte, já tinha me aventurado pela Europa, já tinha ido para Paris. Dura, comi crepe, assim, dura, muito, passei muito frio, me queimei, tive uma DR com a Mona Lisa, vocês precisam ir lá para ter uma DR com a Mona Lisa. Tive DRs homéricas com a Mona Lisa, com outras pinturas famosas. E depois, quando eu estava... Antes de fazer um pouco do doutorado, eu entrei e fui trabalhar no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Aí, sim, o que era estudo foi para a prática. Trabalhar todos os dias e pensar todos os dias sobre a arte e tal. E aí, agora eu não sei viver sem isso. Mas essa vontade de trabalhar com a arte veio nesse estudo do professor. Isso, do professor Mário Chamber. E aí você vai desmistificando várias coisas sobre a arte. E pensando assim, bom, minha vida está entregue. Né? A gente vai... Você fez doutorado também? Fiz doutorado em artes visuais, sobre o painel da Epopeia Paulista. É o meu doutorado.
tá na internet, disponível para quem quiser ver. Perdoa, era doutorado, gente. Perdoa o que estava lá. Depois eu fiz pós-doutorado na Unesp, em 2018. E hoje eu sou articulista do Jornal da USP. Todo mês eu escrevo sobre arte, mas aí eu só escrevo o que eu matuto sobre arte. Principalmente pensando em novas pesquisas, novos temas, o que as pessoas podem estar procurando. Então, Legal. eu exploro isso. Antes da gente se encaminhar para o final, que a gente está falando já mais de 1 hora, não tá? A gente tinha combinado falar 1 hora, a gente tá já muito mais de 1 hora ali. Um ponto também que ficou lá atrás, que agora eu lembrei, quando a Alexandra fala sobre uma paisagem e o fotógrafo, quando ele clica, tem intervenção dele, você pode pensar, não, ele registrou a paisagem. Não, ele não registrou a paisagem, porque dependendo como ele configurou a sua câmera, a exposição da vida real mudou. Pode ser a mesma? Pode, mas pode não ser. Então, mesmo que seja a mesma, ele escolheu que fosse a mesma. Então, isso já é uma interpretação dele sobre a realidade. Segundo, eu estou olhando aqui, eu tenho um campo de visão. Eu escolho o que vai entrar ou sair desse campo de visão, que a gente chama de enquadramento. Então, se ele cortou as montanhas, se ele apareceu mais céu do que terra, se apareceu mais terra do que céu, se ele deixou um pouquinho mais para o lado, mais para o outro, um pouquinho torto ou reto, isso, de novo, é uma interpretação do artista sobre aquela paisagem. Logo, ele está modificando a paisagem no que ele registrou. Então, não é natureza, é a interpretação do fotógrafo sobre a natureza que existe ali. Então, um fotógrafo que fotografa paisagens naturais também está fazendo modificações da natureza, né? Não necessariamente aquilo que ele está registrando é a realidade. Pode até ser, mas é a interpretação dele sobre a realidade. A história da fotografia é muito linda. E é muito linda quando ela entra no museu e ela é legitimada como arte. Porque tem todo um processo, uma discussão. Bom, gente, aí vai dar outro podcast aqui, sério. Porque a fotografia é uma grande invenção que muda as artes visuais. As pessoas não têm noção de que isso acontece. Por quê? Lá pelos anos de 1850, 1800 e tarará, que demora um pouco as inovações para acontecerem, os artistas, os pintores principalmente, ficam pensando, gente, se tem uma máquina que é objetiva, o outro nome da máquina era objetiva, porque ela tinha o que o Francisco falou, essa questão de retratar o real, né, com bastante veracidade, os pintores falaram, se tem uma máquina dessa, por que eu vou perder meu tempo aqui, gente? Vamos usar essa questão dessa tecnologia. Acabou a pintura. Foi decretado o fim da pintura. Vocês vão encontrar aí vários textos falando sobre isso. Mas alguns outros artistas falam, não, se você tem essa fotografia, você tem esse instrumento, eu vou usar a meu favor. Então, por exemplo, Ingres, ele fotografava e levava a fotografia pro estúdio dele, pro ateliê, e ele faz até os poros da pele, porque a fotografia permite isso. Porque antes ele tinha que ficar parado, até a iluminação mudava, né, da paisagem ou da pessoa, que já modificava o jeito de olhar. A fotografia deu tempo para o artista utilizar a fotografia como um molde da realidade para ele conseguir fazer a pintura, a gravura, o que fosse. E teve outros artistas que falam assim, deixa disso. Se ela faz isso, então eu posso pirar o cabeção.
A minha mulher não precisa ser azul, não precisa não precisa imitar a realidade, não precisa ser mimes. Eu posso fazer azul, tô livre, estou livre, né? Então, muitos deles pensaram isso, e aí, tipo, deram margem para você fazer outras coisas, pensar outras realidades, porque aí, outra coisa que eles piram. O que é a realidade? É o que eu vejo, ou o que eu penso que eu vejo, ou ainda o que eu penso que eu vejo. E eu vejo mais o meu sonho, que eu queria que eu queria ver. Sim. Isto desfazer outro mito, quebrei 3 mitos aqui. O surrealismo. Surrealismo, gente, não paga mito falando assim, ai, isso é surreal, como um sinônimo de que é uma coisa incrível, que não pode acontecer, que não existe. Não, o surrealismo quer dizer mais do que a realidade, é realidade de verdade. Então, esse é o sentido do surrealismo. Por quê? Não é só uma realidade aparente que você está vendo, mas é assim, o total. Eles tentam todas as esferas. Então, isso é surrealismo. E isso acontece com fotógrafos. O Man Ray, por exemplo, é um fotógrafo que desafia o limite da técnica. Ele nem tinha as técnicas que a gente tem hoje. Sim. E ele brincava com os negativos, ele cortava os negativos para fazer uma outra imagem técnica. E é tudo na linguagem fotográfica. E ele vai acabar contribuindo para esse status da fotografia como arte. É uma história muito linda da fotografia entrando e sendo legitimada como arte. Alexandra, o que um fotógrafo precisa saber se ele quiser fazer uma exposição de algum trabalho dele? Então... Como uma curadora, um fotógrafo te procura, fala assim, olha, eu gostaria de fazer uma exposição. Ixi, menino, já aconteceu. Né? O que o fotógrafo, porque a cabeça do fotógrafo, vamos imaginar um fotógrafo puro e simples, que é com cabeça de tiro fotografias, acho elas bonitas. Por eu achar elas bonitas, quero mostrar para as outras pessoas. Não é bem assim. É mais ou menos, a mesma pergunta é assim, como é que eu faço para ser artista? Ou como é que eu faço para ser crítico de arte? Não tem uma receita, não é uma coisa que tem que seguir. Mas primeiro, você tem que adquirir repertório. Realmente, você tem que entender história da fotografia, técnicas fotográficas, e principalmente você ter a sua pesquisa, a sua pegada, o que você se interessa dentro desse campo da fotografia. O que às vezes eu encontro, o pessoal que me mostra a fotografia, é o cara muito apegado na técnica. Então, ele usa todas as técnicas que ele entende, põe ali. A luz tá perfeita, a luz. Né? Aí, sei lá, tem vários truques fotográficos, aí você fala assim, mas por que você usou tudo isso de técnica? E aí se perde, porque ele acha que a fotografia é a técnica. A fotografia é ele, é a pesquisa dele. O que ele está interessado? Por que ele usa esse tema? Por que ele persegue esse tema? Por que ele persegue essa técnica? Isso é importante. E assim, primeiro ele vai adquirir o repertório, vai entender o seu processo criativo, ele precisa entender. Então, por isso, assim, participar de oficinas, participar de cursos, nesse processo de entendimento do seu repertório é bastante importante. No meio desse caminho, ele vai encontrar pessoas como eu ou outras pessoas que vão falar, não, olha, isso aqui é bem legal, isso daqui não sei o quê. Porque também você precisa estar envolvido num lugar que vai te legitimar como artista. Porque, assim, existe o artista
a obra e o público. Só que no meio dessa linha tem os críticos de arte, os curadores, os produtores, uma cadeia de outras pessoas que vão acabar que acabam legitimando aquele artista e aquela obra. Então, por exemplo, eu sou curadora e eu tenho um nome num lugar ou um nome numa tendência, numa instituição. Se eu colocar você numa exposição coletiva minha, muitas pessoas vão perguntar, nossa, mas quem é o Francisco? E ainda mais, se eu colocar você num lugar bom na minha exposição, nossa, mas que trabalho é esse? Sabe? Então... Porque o seu nome está legitimando aquele artista, porque se a Alexandra colocou o cara aqui, tem alguma coisa. Deve ter algum valor. Quando eu falo valor, não é só valor de dinheiro. Deve ter um valor estético, um valor de propósito, um valor de intenção. Sim. E tudo mais. Se você coloca ele num lugar bom, nossa... Para ela ter colocado ele aqui... Na melhor parede. Aí você fala assim, não, então... Se ainda eu cito num texto... Isso eu tô falando mas, tipo, gente, eu tô falando, tipo, os curadores. Mega curadores. Né? Então, se vai aparecendo, se um curador vai dando essa... E se uma instituição também, então, sei lá, entrou num museu renomado, MASP, MAC... Tomiotaki entrou neste museu e esse museu legitimou a sua produção, alguma coisa ali tem. E aí outras pessoas já vão, tipo os galeristas vão te ver, os jornalistas, os críticos de arte, aí um crítico de arte escreve sobre o seu trabalho e fala, outras pessoas vão ver. Então é isso, é realmente uma rede que você precisa entrar, mas para você entrar... Você precisa realmente adquirir um repertório, ver as técnicas, entender qual é o seu diferencial perto dos outros, para que lado que você vai. Eu só faço retratos. Eu só faço paisagens. Eu faço de tudo. Eu tenho uma questão com Belém do Pará. Então, entender quem é você dentro desse processo, adquirir o repertório, experiência. Sim. E nesse processo de adquirindo repertório e experiência, vão aparecer várias pessoas que vão te dar esse chão. Sim. Entendeu? E aí você vai seguindo. Para fotógrafo também, às vezes a gente vê que falta projetos. Eles não fazem projetos. Eles só tiram fotos. Quando eu digo projetos, é qualquer coisa, tá? Imagina que você adora maçanetas. E você resolve tirar foto de todas as maçanetas que você vê. Porque o valor de uma foto pode ser próximo a zero. Mas o valor de 200 fotos de um mesmo tema pode sair de 0 a 1000. Muito, muito fácil. Porque o importante, nesse caso, não é essa coisa individual. É o coletivo dessa coisa que torna o trabalho interessantíssimo. Então, imagina que você fotografa o seu bairro. E você fotografa o seu bairro todo mês. No final, ou todo dia, no final de um ano, você vai ter 360 fotos de uma transformação do seu bairro, que talvez você não perceba, mas ele se transformou, sendo para melhor, para pior, ou pela igualdade. Né? Ele pode se tornar igual, que é muito difícil isso acontecer. Mas é só para ver que você agora tem um projeto, 360 fotos, 365 fotos do seu bairro. E uma foto individual talvez não tenha um valor estético interessante, mas ela no todo, você vê uma evolução do bairro, por exemplo, você já ganhou outra coisa. Já. Ou às vezes esse projeto cai na mão dela. Porque ela pode receber falando assim, a gente quer fazer uma exposição com a história de São Paulo, um exemplo. Agora tem que encontrar artistas que tenham fotos
do bairro, Do bairro. para eu mostrar todos os bairros de São Paulo. Ou vou fazer sobre comida. Preciso encontrar artistas que tenham foto de comida, todos os tipos de comida. Então, às vezes, a gente vê que os fotógrafos deixam de fazer projetos. E os projetos, eles podem durar anos, podem durar meses. O que eu sempre acho importante é que ele tenha data de finalização. Porque senão, nunca acaba. Senão você Fica... fica infinitamente Fica infinito. e você nunca tem um... Mas coloca projetos em prática que talvez isso ajude a você até pensar numa melhor fotografia. Porque você sabe que você vai fazer um projeto de 30 fotos sobre um tema. Você não vai gastar o seu clique à toa nessas 30 fotos. Ou você vai gastar o clique e depois vai selecionar qual que é a melhor foto que conversa ali. Às vezes o curador vai te ajudar a escolher essas 30 fotos. Porque às vezes você tem uma paixão errada sobre... Você tá pegado uma foto e o curador olha uma foto que você não tem essa paixão e fala assim, essa daqui é mais legal. E sabe o que acontece bastante? Comigo acontece muito. O artista, principalmente fotógrafo, ele pensa no tamanho da câmera dele. Uhum. E aí eu falo, não, vamos estourar essa imagem aí, vamos fazer bem maior, tal, aparecer, tipo, te mostrar mesmo. E eles ficam, não. Mas Aí eu assim, falei, mas assim não dá. Eu falei, dá, vamos. Principalmente, na minha experiência como curadora, eu trabalho muito com movimentos sociais, assim, com a questão da memória. Então, tipo, eu vou buscar fotógrafo que tirou fotografias do James Brown quando ele veio para o Brasil. Eu fui buscar o cara. Eu falei assim, não, eu preciso desse cara, entendeu? E a gente vai buscar. Graças a Deus, a gente tem um pessoal que é uma rede, que fala, eu tô fazendo uma exposição assim, assado. O cara é lá, você sabe? Aí o outro, sei. Quando eu vi, eu já estava falando com ele, entendeu? Uhum. Então, a gente vai buscar mesmo fotografias que interessam para os temas da gente. Também outra coisa importante, assim, às vezes a gente trabalha com registro fotográfico de performances. Uhum. Porque a performance, o ato da performance é o ato da arte. O registro fotográfico é a lembrança desse ato. É a única coisa que sobrou daquilo. Então, a gente vai buscar isso também, entendeu? Registro fotográfico de performance. Tem muita área. A fotografia é uma área muito legal, muito usada, muito contemporânea, porque ela abre para várias possibilidades. Eu acho muito difícil uma exposição de arte contemporânea que não contemple a fotografia, a não ser que seja específica. Abrange muita coisa, né? Abrange muita coisa. Então, se você é um fotógrafo artista, né, que quer fazer foto como arte, né, como ela falou, vá atrás, vá em seminário, vá em exposições, vá conversar com as pessoas, porque você tem que estar em contato com essas pessoas, veja onde tem as exposições, nem sempre a exposição é dentro de um museu, tá? Tem vários tipos de exposições, tem vários lugares que expõem fotos. Então, trabalhe, veja se o seu trabalho se encaixa com isso e vá atrás. Alexandra, obrigado. Obrigada a vocês. Muito bom. Muito obrigada mesmo. A gente falou que ia conversar 1 hora, já tá aí, já passou só um pouquinho. Hoje você trabalha aonde? No Museu de Arte Contemporânea, no MAC. No MAC, Convido aqui de São todos Paulo. vocês, é gratuito. Aqui em São Paulo, perto do Parque Ibirapuera, só atravessar a ponte entre o Ibirapuera. E é um museu de arte contemporânea que oferece muitas coisas. Tem uma exposição chamada
Tempos Fraturados, que está no 6º e no 7º andares, vocês vão pirar com os registros fotográficos que tem lá. Sim. São muitos, e a gente está contando um pouco porque o MAC, esse ano, 2003, ele faz 60 anos. Então, a gente está contando um pouco da história institucional do MAC, do acervo do MAC, mas pensando também nas questões de agora. Então, Sim. apropriação, violência, resistência, a questão do retrato. A gente tem um agrupamento de obras que fala sobre essa questão do retrato. Então, tá bem interessante o museu. Convido todos vocês para ir para lá, para ver o MAC. Que legal. Tem alguma rede social que o pessoal pode seguir? Então, vocês podem me seguir no Instagram, que é Ale_Matias. Tá. E também, uma vez por mês, no Jornal da USP, como articulista. Essa semana eu estou com um texto lá no Jornal da USP, que é sobre a presença indígena, sobre arte contemporânea indígena. Então, espero vocês lá. E aí, os contatos por aí. Gente, é isso. Papo sobre arte, tá? Tudo que a gente falou sobre arte em geral se aplica à fotografia, tá? No final das contas, a gente está falando sobre arte e a fotografia é uma arte. Então, sigam a gente nas redes sociais, a CanonBR. Siga a gente também lá no Canon College oficial. Se você quiser aprender mais sobre fotografia, a gente tem os nossos cursos. São bem baratinhos. Entrem lá na loja e aprendam um pouco sobre fotografia e vídeo. E muito obrigado. Obrigada. E, gente, se você é um artista, quer ser fotógrafo, artista, tem que fazer curso. Não tem jeito. Gente, até a próxima. Até.